Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Conhecendo os Equipamentos, na verdade é Conheça os Equipamentos, né? É uma série que eu faço aqui nesse canal, mostrando os equipamentos fabricados nos anos 70, nos anos 80, tanto por empresas, marcas nacionais, como marcas lá de fora, ok? Então é uma série que eu faço aqui nesse canal. Se você não conhece esse canal ainda, aqui nesse canal, entrou nesse vídeo por algum motivo, a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos fabricados nos anos 70, nos anos 80, tanto nacional como importado. E aí, fazendo a série Conheça, dessa vez a gente está aqui com uma marca clássica nacional, principalmente de amplificadores, muito conhecida pelos seus amplificadores, a marca Quasar ou Quasar, como queiram. E aqui a gente tem um amplificador QA5505X, tá? Na verdade, ele é mais conhecido, né, como QA5500. Mas aqui a gente tem uma série diferente que termina com 5 e X, que seria um upgrade que a própria Quasar fez aí. E eu já fiz um vídeo comparando o 5500 com esse 5505X. Dá uma olhadinha, vou deixar aqui na descrição, tá? Então eu vou utilizar aqui o nome clássico dele, que é o QA5500, ok? E o que você vai ver aqui nesse vídeo, tá? A gente não vai, você viu ele tocando no início, mas a gente não vai ligar o equipamento, a gente não vai escutar o equipamento. Eu simplesmente vou demonstrar aqui quais são as funções que ele tem, quais são as características que esse equipamento tem, qual é a época que ele foi vendido, algumas curiosidades sobre esse equipamento, ok? E a primeira curiosidade que eu tenho aqui, esse equipamento aqui no caso, eu tenho a nota fiscal, só vou dobrar aqui onde está o nome do antigo proprietário. Óbvio, eu não sou o primeiro proprietário dele, sou o segundo proprietário desse equipamento. Então aqui eu tenho a nota fiscal de época, tá? Do Quasar 5500. Então a primeira curiosidade é que esse equipamento aqui ele foi vendido, ó, data de saída, não sei se vai dar para ver aqui, ó, data de saída 11 de maio de 1981. Esses equipamentos, e como ele é uma das últimas gerações feitas, então a gente sabe que esses equipamentos foram feitos lá no final dos anos 70 até o início dos anos 80. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, anos 70 e anos 80. Essa geração de equipamento é sempre lá da metade dos anos 70, 75, 76, até metade dos anos 80. A gente considera como equipamentos vintage, né? Principalmente essa geração aqui. Então ele foi fabricado provavelmente em 77, 78, 79, 80, 81, 82. Foi feito a venda desse equipamento até esse período. Então é um período grande de venda desses equipamentos, ok? Então, curiosidade, a nota fiscal está aqui. E o valor aqui a gente tem é de 44 milhões e 900 mil. Agora, se é cruzeiros, cruzados, cruzeiros novos, isso eu não sei. A gente já discutiu sobre fazer a conversão de valores. Não é simples, não é simplesmente pegar o valor e converter para o valor atual, tá? Tem vários outros detalhes que influenciam nisso daí. Mas isso aí é coisas para outros vídeos. Vamos lá. Vamos conhecer o Quasar 5500. Bom, é um amplificador que é muito famoso, né? O pessoal conhece bastante ele, utilizou ele bastante, foi muito vendido. Você encontra esse equipamento bastante por aí. Se você fizer uma pesquisa básica, você vai ver alguns equipamentos vendidos, né? Alguns equipamentos à venda, tá? O único detalhe maior assim desse equipamento é que normalmente você encontra ele desbotado, né? Então esse anodizado que era utilizado aqui pela Quasar, você acaba encontrando ele champanhe, amarelo, ouro, mas ele não existe, essas cores não existem, ele é só prata, né? Só existe a versão prata e a versão preta, ok? Claro que tem outras características, outras mudanças que foram feitas aqui, como tipo de chave, tipo de botão, mas basicamente as cores mesmo dele é a prata e preto só. E aqui, né, eu estou aqui com, para você ter uma ideia como nos anos 70 esses equipamentos eram feitos assim meio que artesanalmente, digamos assim, né? A gente tem aqui um manual dele que veio acompanhar o equipamento, é simplesmente uma folha com alguns detalhes aqui e uma leve descrição aqui do que eu poderia ligar na parte traseira dele, tá? E uma das maiores curiosidades, né, uma coisa bem interessante desse equipamento, inclusive uma coisa muito colecionável, é justamente essa versão. Então aqui tem um catálogo, né? E a gente tem aqui a versão, essa aqui é a versão mais antiga, que é o famoso painel fino, tá? Esse aqui já é o painel grosso, tá?
Então aqui a gente tem a versão com os VUs quadrados, que nem a gente vê aqui, e existe essa versão com os VUs redondos, que é uma versão muito rara, muito difícil de encontrar, provavelmente foi feito muito pouco, né? Provavelmente por falta de acesso a esse tipo de VU, né? Provavelmente ele tem alguns problemas, né? Um VU assim ele não é tão preciso como um VU de ponteiro. Então essa versão aqui é uma versão mais rara de se encontrar, ok? Aqui é o catálogo dele. Então isso, agora que eu me aproximei um pouco dele, né? Quasar, para a gente ver algumas funções, algumas curiosidades. Primeira curiosidade desse equipamento, que era uma coisa muito utilizada lá nos anos 70, nos anos 80, que é um mixer. Então esse equipamento aqui, ele possui um mixer incorporado a ele. Então se percebe, ele tem um volume aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas batidinhas que me incomodam aqui. Eu tenho que descobrir se tomar para ver se não é feita por aqui mesmo. Bom, então aqui você tem um mixer de um canal. E aqui você tem o mixer, ó, mixer 2. Na verdade é o seguinte: aqui a gente tem o volume master, que seria o volume geral. Aqui a gente tem o volume do mixer 1. E aqui o volume do mixer 2. Então a maior característica desse equipamento, a maior curiosidade é justamente ele ter esse famoso mixer. Tanto esse aqui, o 505, né, o 5500, como o seu sucessor, o 6600, também tem a mesma função. Basicamente as funções são as mesmas e tem esse sistema de mixer. Então o que a Quasar quis aqui nessa época? Simplesmente fazer um amplificador multiuso. Né? Nessa geração, o mixer era uma peça importante nos equipamentos modulados de época, principalmente os que tinham amplificador, que eram mais modulados e não simplesmente um system comum, né? Então o mixer era uma peça importante. Os top de linha, Gradiente, Cygnus, todos eles têm um mixer. E aqui a gente tem um amplificador já com um mixer incorporado. E isso facilitava muito, né, para as pessoas que utilizavam esse tipo de equipamento. Um exemplo, para tocar uma festa, tocar uma festinha na sua casa, festinha de garagem, ou até mesmo tocar profissionalmente uma festa básica. Então, você tem um mixer nele incorporado, você já compactaria o equipamento que você precisaria levar. Um exemplo, eu levo ele, né, eu já propus fazer um vídeo usando esse equipamento, tocando umas caixas e simplesmente 2 toca-fitas fazendo uma mixagem, e você pode utilizar ele aí normalmente sem problema nenhum. Então você tem um mixer aqui, ok? E o volume master geral, tá? E óbvio, né, não posso deixar de comentar aqui a coisa que mais chama atenção no equipamento. E qual é? Os 2 VUs. Então aqui a gente tem 2 VUs bem legais, que você tem o sinal aqui do canal esquerdo, canal direito, esses 2 VUs clássicos aí, né, que são uma parte chamativa, aí do amplificador, esses VUs, né. Aqui a gente tem um loading, sistema de caixa A, B, power, liga, desliga, volume, como eu já comentei, saída de fone de ouvido, um LED lá no meio, né, dizendo que ele está acionado, o balanço, mixer 1, regulagens de graves e agudos, mixer 2, aqui as funções, e aqui nas funções, uma outra característica desse tipo de amplificador. Normalmente, quem não está muito acostumado a fazer ligação de amplificador, né? Hoje é tão fácil, né? As pessoas estão acostumadas a botar na tomada, ligar as caixas e já sair tocando, né? Os mid-system, esse tipo de coisa. E aqui você não, aqui você tem que fazer ligação, você tem que puxar cabo RCA, você tem que saber fazer um tipo de ligação. E aqui é uma complicação. Quasar, normalmente as pessoas se batem um pouco. Inclusive, eu fiz aí um vídeo ajudando uma pessoa, um inscrito aqui desse canal, que ela queria ligar um equalizador num amplificador desse, e eu fiz um vídeo mostrando como que faz a ligação de um equalizador num amplificador desse, vou deixar aqui na descrição também. Então, a Quasar é um sinônimo de confusão, digamos assim, principalmente nas suas conexões. Por quê? Porque é fora de padrão, né? Ele não tem o mesmo padrão, sei lá, de um Sansui, de um Gradiente, apesar que esse Gradiente aqui também é meio confuso, de um Marantz, ele não tem as mesmas codificações, digamos assim. Então aqui você tem tipo tape A, RL, né, para o sinal entrar ou de um lado ou de outro, ou estéreo. Então é uma chave que não necessitaria. Tem muita gente que acha importante isso, mas não acho muito importante não. Então você tem o sinal entrando só no R ou só no L.
Então é meio complicado, para quem é leigo, é meio complicado de fazer ligação nesse equipamento aqui, tá? Então aqui a gente tem a chave, fono 1, né? Então, lembrando, anos 80, o carro-chefe do áudio, né? O sinal-chefe era toca-discos. Hoje tá voltando, mas na época era o toca-discos. Então você tem fono 1, fono 2, mono estéreo, reverso, né? Hoje em dia a gente não utiliza mais o reverso, né? Que é simplesmente inverter o sinal de entrada. O sinal de entrada está entrando assim, eu inverto, né? Então o sinal que está entrando vai para um lado, o sinal que está entrando vai para o outro. Filtros de agudo, aqui tape monitor, e aqui uma chave que seria, você veja como watt ou dB, que é o que? Ele vai te dizer o que o teu VU vai estar analisando, né? Se ele vai estar analisando o sinal que está entrando, né? Por que isso? Por que isso? Porque você tem dois volumes, tem um volume aqui, então você tem que mais ou menos controlar os volumes de entrada, né? Para não distorcer, para não saturar algum tipo de volume. E aí você tem o volume de entrada sendo analisado pelo VU e o volume de potência, no caso, analisando o teu sinal de potência, que é o watt. Isso aqui é uma chave importante nesse amplificador aqui. Então é isso, basicamente a parte frontal dele é esse, né? Aqui a gente tem uma parte interessante, que ele dá aqui o diagrama do funcionamento dele, da parte eletrônica, é uma característica dos Quasar, né? A gente encontrar esse diagrama aqui na parte superior da tampa. Vamos olhar aqui a traseira, aí sim você vai ver que a confusão é grande. E aí complicado, né? Exemplo, quem está acostumado aí com os microsystem, que só tem lá ligar as caixas com um plugzinho, não precisa nem apertar nada e botar na tomada, quando olha isso aqui se assusta um pouco. E mesmo quem está acostumado a ligar um amplificador, ligar uma potência, ligar um pré-amplificador, ligar um mixer, quando olha isso aqui, assusta, e assusta mesmo, né? Então aqui a gente tem os sistemas de caixa, sistema de caixa A, sistema de caixa B, LR, as conexões de AC auxiliares, aqui o fusível, né? Aqui o cabo de força e aqui as conexões. Aqui existe um tipo de conexão que não é mais usada, hoje em dia não se usa mais, mas na época era muito comum, que é o sistema DIN. As pessoas têm que entender o seguinte, que isso aqui é uma conexão patenteada, né? Provavelmente existia alguma cobrança de patente com relação a RCA. DIN, a mesma coisa, assim como a Dolby, né? O pessoal fala que, por que tem tape deck que não tem Dolby? Porque a própria Gradiente tem lá o CD5500, que tem um sistema de Dolby diferente, porque ela não ia pagar para a Sony lá os direitos do Dolby System, né? Então a mesma coisa. Então aqui, e esse aqui acabou acho que ficando caro, porque a Gradiente e outras marcas acabavam usando o cabo DIN por ser mais simples e mais fácil de conexão, mas por algum motivo eles eliminaram, provavelmente eu acredito que seja mais por patente, tá? Então aqui a gente tem as conexões dele, aterramento de toca-discos, uma parte importante do aparelho, tá? Então você veja aqui, ó, para quem não conhece, para quem não tem um mínimo de conhecimento de como liga um equipamento desse, fica confuso, ó, né? Remoto auxiliar com P10, externo pré, né? Aqui a gente tem o mixer. Aqui você tem pré-amplificador, pré-amp outputs, né? Aqui já dá para identificar outputs, né? Seria as saídas, né? Aqui a gente tem o inputs. E olha só, para quem acaba confundindo, porque ó, você veja, aqui a gente tem uma seção de RCA que termina aqui, beleza? Mas só que ela não termina aqui, ó. Se você olhar aqui o gráfico, tá? Os inputs continua nesse aqui, ó. Então às vezes a pessoa vem aqui, tape 2, não sabe o tape 2 para ler o equalizador, mas onde que tá? Onde que tá? Não tá nos inputs, tá assim, ó, porque ele tá vindo aqui e tá englobando esse outro conector que está numa outra seção, né? Porque isso aqui era vendido a seção completa da RCA e encaixado aqui. E aí depois eles encaixavam as conexões, inclusive que aqui tá entrando. E curiosidade, o outro equipamento que a gente tinha aí, que era o 5500, ele é totalmente diferente a parte traseira, né? Está em outras posições aqui as conexões. Então é um equipamento assim que, se você é leigo na conexão de um amplificador, se você já se bate com um receiver ou um amplificador mais simples, um equipamento desse aqui
é mais complicado. E ainda mais se você pensar que na época, né, como eu mostrei aí, o manual é um manual que não te ajuda muito não, né? Olha aqui, ó. A gente tem aqui as conexões, ó, toca-discos, ó, tape deck de rolo, toca-discos, microfone, equalizador, tudo aqui, ó, né? Então, para quem olha esse diagrama aqui e está acostumado só com mid-system, de ligar na tomada e ligar as caixas, é complicado. E tem muita gente que não conheceu, que não viveu essa geração de equipamento, que está querendo comprar esse tipo de amplificador e realmente se bate um pouco, tá? Mas é isso aí, basicamente aqui está a traseira dele. Vamos olhar por dentro? Vamos lá? Bom, aqui a gente tem a parte interna, né? Já é uma parte não tão interessante para quem não gosta muito de eletrônica, mas para quem gosta de eletrônica, de configuração, da parte de amplificação e tudo mais, é bem interessante. Inclusive, é uma outra série de vídeos que eu faço aqui, eu ainda vou fazer sobre esse equipamento, que é a opinião sincera. Tem as pessoas que odeiam isso aqui, que acham que isso aqui é uma porcaria, né? Esse amplificador e os amplificadores dessa marca, tá? E tem pessoas que amam, que acham que isso aqui é muito bem feito, muito elaborado. Inclusive, pessoas famosas aí no YouTube que gostam de amplificadores de qualidade, que montam amplificadores, eles consideram esse tipo de amplificador aqui o suprassumo da indústria nacional. E já tem outras pessoas que odeiam, né? Mas isso aí vai ficar para uma opinião sincera. E aí quando eu fizer a opinião sincera, que é um outro quadro desse canal, vou deixar aqui alguns vídeos aqui na descrição para você entender como é que funciona. Aí eu vou fazer a opinião sincera desse aparelho, aí eu vou dar a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião sobre o amplificador e a minha opinião é uma e eu vou dar aí. Então aqui a gente tem a montagem dele, os dois amplificadores nas laterais, que é uma diferença do outro equipamento que eu já indiquei o vídeo lá, que eles ficam, o amplificador fica interno, é um upgrade que eles fizeram, né? Para o amplificador ficar na lateral e você utilizar as laterais como dissipação, tá? E não usar um dissipador interno aqui que vai ficar preso dentro da caixa, mas isso aí é lá no outro vídeo. Então aqui a gente tem as plaquinhas penduradas de pré, o pré aqui, é bem montado, mas a gente tem que entender o seguinte, que esses equipamentos montados lá nos anos 70, nos anos 80, não tinham, óbvio, a mesma tecnologia, a mesma engenharia de montagem de um equipamento japonês da mesma época, tá? Se você pega isso aqui, é uma montagem totalmente diferente disso aqui. Mas é um equipamento bem robusto, principalmente se você comparar com o que existe hoje, né? O que existe hoje, você pensar que é um equipamento de 40 anos de idade, tá com placas originais, todos os componentes originais, e se botar na tomada ele vai funcionar perfeitamente. Óbvio que tem muita controvérsia com relação a isso aqui, né? Com a vida útil disso aí, mas esse é um outro assunto. Mas o equipamento com 40 anos, se eu botar na tomada e ligar ele e não fizer nenhuma besteira, ele vai funcionar 100%, tá? Então, com 40 anos de idade, né? Então, eu acredito que o equipamento moderno com 40 anos de idade não vai funcionar daqui a 40 anos, digamos assim, tá? Então, esse aqui é a parte interna do Quasar QA5500. Então é isso, voltando aqui, tá? Uma coisa importante que eu deixei para o final, tá? Deixei para o final aqui uma coisa bem importante, mas é justamente porque é um detalhe do amplificador. Existe o mesmo equipamento em duas versões, como eu disse, aqui tem os upgrades do 5 no final, do X, mas é basicamente o mesmo amplificador. A questão é que existe uma grande diferença entre duas versões, entre a versão 295 watts e a versão 400 watts. Então tem que tomar muito cuidado aí qual é o modelo que você vai adquirir. Normalmente ele vai estar escrito aqui, ó, né? Então você tem a versão 400 e a versão 295, tá? Então é uma grande diferença, principalmente na parte de amplificador. E aí tem muita gente que confunde com relação ao valor, né? Então é óbvio que um de 400 watts ele vale mais do que um de 295, mas o de 400 watts é mais difícil de encontrar, né? Não é tão fácil de encontrar como o 295. Esse tipo de equipamento vendeu mais. E é óbvio, o dia que aparecer um de 400 watts, eu vou mostrar aqui no canal também, ok? Então é isso. Peço para todo mundo que gosta desse tipo de equipamento, gosta do tipo do trabalho que eu faço,
deixa o like para ajudar aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Como eu disse, aqui a gente faz compra, comparativo, venda de equipamento, live com bate-papo, demonstração e tudo referente a esse assunto dessa geração de equipamentos. A gente conversa aqui no canal. Se você tem interesse, inscreva-se e ative o sininho. E hoje você conheceu então o Quasar QA5500. Não esquece de deixar algum comentário aí. Ah, você esqueceu de falar isso, ou você falou alguma besteira. Só lembrando, a gente não sabe tudo, não conhece tudo, e uma coisa importante da internet, dos canais do YouTube, é justamente isso, a troca de informação. Então deixe no comentário o que você acha do trabalho aí que eu faço, do que eu falei sobre o Quasar 5500. Ah, você esqueceu de falar que os VUs não tem iluminação e é ruim, teria que ter iluminação. Calma, e isso aí é para um vídeo do Opinião Sincera sobre o Quasar 5500, tá? Então deixe um comentário sobre o que você acha sobre o 5500 e sobre tudo o que eu falei aqui no vídeo. Então é isso aí, você conheceu um amplificador, né, feito lá nos anos 70, indústria nacional, marca clássica nacional, pouca gente conhece hoje em dia, mas quem viveu os anos 80, os anos 90, com certeza conhece essa marca. É isso aí, Quasar QA5500, amplificador dos anos 70, indústria nacional, made in Brasil. É isso aí, valeu.